Homem solteiro será um crime em breve. Se você é um homem solteiro, livre, com tempo, energia e autonomia sobre sua vida, entenda uma coisa: o sistema inteiro vai tentar te domesticar como se você fosse um animal solto demais para viver entre as cercas do rebanho. A sociedade não sabe o que fazer com um homem que não precisa de aprovação feminina, que não depende de uma mulher para validar sua identidade, que não se ajoelha diante das regras emocionais do romantismo moderno. E é exatamente por isso que ele se torna perigoso. Um homem livre incomoda porque ele mostra, com o próprio exemplo, que dá para viver sem aceitar migalhas emocionais, sem abrir mão dos próprios sonhos para sustentar a ilusão de um casamento infeliz. E aí o sistema ataca com tudo. Pressiona com o olhar da família, bombardeia com filmes, novelas, músicas e discursos que chamam você de egoísta, imaturo ou insensível, só porque você decidiu ser dono do seu tempo. Eles querem te empurrar para uma rotina de boletos, tédio e castração emocional, onde você é elogiado por ser um bom homem enquanto assiste sua virilidade se apagar aos poucos. Só que o homem que desperta de verdade entende que casamento não é um prêmio, é uma armadilha disfarçada de estabilidade. E não estamos falando aqui de amor verdadeiro ou conexão sincera. Estamos falando da estrutura social que precisa de você como base de sustentação, trabalhando mais, gastando mais, se endividando mais, cedendo mais. O solteiro livre é um problema porque ele não se dobra. Ele escolhe com quem estar, quando estar e como estar. Ele aprende a seduzir com presença, não com promessas. Ele não implora por atenção feminina. Ele atrai pelo seu foco, pela sua energia seletiva, pela sua clareza de propósito. Um homem livre sabe que toda relação começa com poder. E o primeiro poder é o de dizer não. Não à pressão, não ao roteiro social, não à ideia de que ele precisa se encaixar. E justamente por isso, em breve, ser solteiro e livre de verdade vai parecer um crime. Não porque seja errado, mas porque ameaça tudo que foi construído para manter você cego, calado e controlado. O homem solteiro é perigoso porque ele desmonta o teatro inteiro da família moderna com a simples existência dele, porque ele vive fora do script, porque ele não interpreta o papel de provedor infeliz, de marido frustrado, de pai ausente que banca tudo e recebe pouco, de zumbi emocional que só serve para manter a pose enquanto apodrece por dentro. Ele é perigoso porque não aceita ser figurante no drama alheio, não sustenta a mentira que diz que amor é sacrifício constante, que fidelidade é prisão emocional, que casamento é o ápice da vida masculina. A verdade nua e crua é que a estrutura familiar moderna foi sequestrada por uma cultura que domesticou o homem e o colocou como pilar de um espetáculo que não faz mais sentido. Ele banca tudo, assume tudo, carrega tudo e, em troca, recebe silêncio, cobrança e a obrigação de sorrir. E aí aparece o solteiro livre, com tempo, liberdade, físico em dia, grana sob controle, energia voltada para si e o pior de tudo, sem medo de perder ninguém. Isso aterroriza o sistema, porque ele não precisa sustentar ninguém que não construa com ele. Ele não se curva diante de chantagem emocional. Ele não casa por carência, não tem filho para salvar relacionamento morto, não entra em joguinho para agradar sogra, não se deixa manipular por frases do tipo "quando você vai criar juízo?" Ele é inteiro, e por isso ele escolhe. E quando um homem escolhe, ele muda tudo. Ele muda a forma como as mulheres lidam com ele. Elas não conseguem tratá-lo como homem estepe, como plano B, como capacho carente que topa tudo para ter um pouco de carinho. O solteiro livre impõe presença. Ele observa, testa, seleciona, exige reciprocidade. Ele não entra em uma relação para preencher buracos. Ele entra para multiplicar potência. E é isso que desmonta o teatro. Porque quando um homem vive assim, consciente, livre, seletivo, ele quebra a farsa de que a única vida possível é aquela de abrir mão de si mesmo em nome de uma estrutura que não o respeita. Ele mostra, sem precisar gritar, que existe outro caminho. E por isso, ele vira alvo. Porque onde existe um homem que não se ajoelha, existe uma ameaça ao sistema inteiro. A sua liberdade como homem solteiro, lúcido e seletivo, não é só uma escolha pessoal. É uma bomba relógio embaixo de um sistema que lucra bilhões com sua ingenuidade emocional, sua pressa para casar e sua incapacidade de enxergar as armadilhas legais escondidas atrás do discurso romântico. Cada vez que um homem acorda e decide que vai construir sua vida com estratégia, e não com carência, ele está arrancando dinheiro da boca de um mercado que sobrevive da sua derrota.
O mercado do divórcio, da pensão, da guarda compartilhada, dos advogados de família, dos terapeutas de casal que não resolvem nada, das audiências que te arrancam até a alma em nome de um bem-estar que nunca é o seu. Quando você é livre, você não financia essa máquina. Você não entra num casamento mal planejado, não assina papel que te transforma em refém do Estado, não engravida por acidente uma mulher que mal conhece. Você vive no controle. E é aí que o sistema entra em pânico. Porque se os homens pararem de cair nessa, os bilhões somem, o negócio desmorona. O homem livre mata o ciclo de dependência que mantém milhões de outros homens de joelhos, bancando filhos que mal veem, pagando pensões definidas por juízes que nunca ouviram seu lado da história, gastando fortunas com separações litigiosas enquanto a mulher sai vitimizada, protegida e amparada por leis que foram feitas sob o pretexto de justiça, mas que na prática transformam o homem num banco ambulante. E não, isso não é paranoia. É matemática. O casamento mal feito é uma armadilha com armadores profissionais. O divórcio é o prêmio de consolação dela, e o inferno fiscal e emocional dele. A pensão virou uma espécie de mensalidade obrigatória para ex-mulheres que usaram o discurso de amor como estratégia de sobrevivência. E quando você diz não para isso, você se torna a pedra no sapato de toda uma engrenagem que precisa do seu erro para continuar funcionando. A sua liberdade é um ato de rebeldia silencioso que fere a base de um sistema bilionário. Por isso tentam te convencer de que estar só é fracasso, que você vai morrer sozinho, que precisa construir família. A verdade é que quando você constrói você mesmo, com clareza, disciplina e escolhas conscientes, ninguém mais te coloca no bolso. Você vira um homem perigoso, porque não dá lucro para quem se alimenta da fraqueza masculina. Prepare-se. Enquanto você continuar solteiro, seletivo e livre, vão te chamar de imaturo, egoísta, irresponsável, Peter Pan, fujão do compromisso, homem que não cresceu, porque é exatamente assim que o sistema tenta domesticar a sua liberdade, usando vergonha como coleira e julgamento como corrente. Vão dizer que você tem medo de amar, que não quer construir nada sério, que está fugindo da vida real, como se viver uma vida centrada em si mesmo, com autonomia, com propósito claro, com escolhas racionais, fosse um erro. Mas entenda, o ataque vem porque você não está jogando o jogo deles. Você não está entrando na corrida desesperada para se casar antes dos 35. Não está aceitando qualquer mulher que tope assinar contrato. Não está se curvando à ideia de que ser homem é se sacrificar calado enquanto banca uma estrutura que te trata como acessório descartável. Eles te chamam de imaturo porque não conseguem controlar você. Porque você não se dobra ao roteiro onde você casa, engorda, se apaga, sustenta e aceita viver pela metade. Eles querem te convencer de que maturidade é ceder, que ser homem de verdade é se entregar, abrir mão, se submeter, assumir uma vida medíocre para cumprir papel social. Só que a verdadeira maturidade é escolher com frieza, pensar no longo prazo, entender o custo oculto de cada decisão emocional. E isso assusta, porque um homem maduro de verdade não é o que se casa por pressão, é o que sabe exatamente o que está fazendo, com quem está fazendo e por que está fazendo. E se a resposta for nenhuma mulher ainda vale essa entrega, ele continua firme, sereno, livre, sem culpa e sem coleira. A verdade é que eles não querem que você pense, que você escolha, que você tenha critério. Querem que você ceda. E por isso vão te atacar com rótulos, com acusações veladas, com frases prontas disfarçadas de preocupação. Mas o homem que sabe o que quer não se abala. Ele escuta tudo, filtra, observa o jogo sujo e segue no próprio caminho, sabendo que liberdade tem um preço, e que esse preço é ser chamado de louco por quem vive preso, tentando parecer normal. O homem solteiro que prospera é uma afronta direta à mentira mais vendida dos últimos 50 anos, a de que um homem só se torna completo quando encontra a mulher certa, casa, faz filhos e vive em função dessa estrutura. Ele é a prova viva de que é possível crescer, evoluir, ganhar dinheiro, ter paz, se desenvolver emocionalmente, viver experiências intensas e profundas. Tudo isso sem jamais colocar a própria liberdade na coleira de um casamento mal pensado. E é justamente por isso que ele incomoda tanto. Porque ele não só quebra o discurso do homem bem-sucedido é casado, como também escancara a hipocrisia por trás de muitas relações onde o cara se apaga, se endivida, engole desaforo, vive com baixa testosterona e acha que isso é ser responsável. O solteiro livre prospera porque não tem vazamentos. Ele não gasta tempo com DRs intermináveis,
Não vive pisando em ovos, não precisa implorar por sexo, não precisa lidar com o caos emocional de uma mulher que o enxerga mais como provedor do que como homem. Ele direciona sua energia para si, constrói com foco, dorme em paz, acorda com clareza e investe em si mesmo com disciplina, e os resultados aparecem. Ele treina, lê, se cuida, se conecta com outros homens que também não se vendem barato. Ele aprende a seduzir não com flores ou frases feitas, mas com postura, com presença, com olhar firme, com energia de quem não está desesperado. Ele é o oposto do homem bonzinho que acha que precisa casar para ser validado. Ele não precisa da bênção de ninguém, nem do aplauso social. E por isso, ele cresce. Porque não está jogando o jogo dos outros. Está jogando o próprio jogo. E toda vez que uma mulher olha para esse tipo de homem, ela percebe que ele é diferente, que ele é livre, que ele pode escolher, e não está com ela por falta de opção, mas por decisão consciente. Isso muda tudo. Porque o homem solteiro e próspero coloca um espelho na cara da sociedade e mostra que o que te venderam como o caminho certo é, na verdade, só o caminho mais comum. E que ser comum nunca foi sinônimo de ser feliz. A pressão para você casar, formar família e se encaixar no molde do homem de verdade não vai parar na cobrança emocional da sua mãe, nas piadinhas dos amigos ou nos olhares julgadores da sociedade. Ela vai se tornar primeiro uma lei moral e depois, inevitavelmente, uma lei jurídica. Porque o sistema não suporta a ideia de homens que não se submetem. Hoje, ser solteiro ainda é tecnicamente permitido. Mas observe com atenção. Já existe uma tentativa constante de te envergonhar, de te diminuir, de colocar culpa na sua liberdade. Vão te chamar de narcisista, insensível, antissocial. Vão dizer que você é o problema do mundo moderno, que sua falta de compromisso é a raiz da crise dos relacionamentos. Essa é a fase moral. Te sufocar com culpa até que você mesmo se sabote. Mas quando essa vergonha coletiva não for suficiente, vai vir a força da lei. Vão começar com ideias progressistas, como divisão de bens sem casamento, pensão pós-namoro, responsabilização afetiva, taxação de solteiros, tudo sob o pretexto de justiça e equilíbrio social. O que parece ficção hoje será norma amanhã. Porque se o homem livre não se ajoelha por pressão emocional, vão tentar dobrá-lo com coerção legal. Já existem países onde um namoro de 2 anos pode te prender financeiramente por décadas, mesmo sem papel assinado. Isso é só o começo. O sistema sabe que um homem que controla sua própria vida é uma ameaça. Ele não gasta com coisas inúteis, não sustenta estruturas falidas, não vive preso ao consumo emocional, não aceita qualquer mulher só para preencher o vazio que a sociedade criou. Então a lógica é simples. Se ele não se vende, vamos caçá-lo. Vamos legislar em cima das suas escolhas pessoais. E você pode rir agora, achar exagero, mas basta olhar como leis familiares têm avançado nas últimas décadas. Sempre punindo o homem, sempre ignorando sua versão, sempre blindando o lado emocional e atacando o lado racional. O objetivo é te fazer entender que viver livre tem um custo, e que esse custo será aumentado até que você desista. Mas o homem que vê isso antes, que entende a direção da maré, não se entrega. Ele se antecipa. Ele se fortalece. Ele documenta, se protege, seleciona melhor, vive com consciência estratégica. Porque ele sabe que quando a pressão moral falha, a lei chega para esmagar. E só sobrevive quem estiver preparado para resistir, mesmo quando o mundo inteiro disser que resistir é errado. O homem solteiro é uma falha grave na engrenagem que transforma homens em fonte de recursos para manter estruturas que só funcionam se eles estiverem emocionalmente carentes e legalmente presos. Porque um homem que não se casa sem critério, que não tem filhos com qualquer mulher, que não aceita ser provedor automático, quebra o ciclo de exploração financeira que sustenta bilhões em lucros para empresas, governos e até para pessoas que se beneficiam diretamente da ingenuidade masculina. Quando você está solteiro e lúcido, você não está pagando presentes caros por obrigação, não está financiando apartamento em nome de compromisso, não está cedendo salário para cobrir gastos de alguém que não constrói junto, não está caindo em chantagem emocional do tipo, se você me amasse, faria isso por mim, nem gastando energia tentando provar que merece respeito. Você simplesmente vive com mais liberdade de escolha, mais controle financeiro, mais critério sobre onde e com quem investir. E o sistema odeia isso. Porque cada vez que um homem sai da linha, ele para de girar a roda. Ele consome menos por status, se endivida menos para sustentar uma imagem, trabalha mais por propósito e menos por obrigação,
investe em si mesmo, ao invés de servir de cofrinho emocional para alguém que o vê como projeto de salvação. Isso é insustentável para o modelo atual. Por isso a pressão vem de todos os lados. Filmes, novelas, comerciais, redes sociais, todos empurrando a mesma narrativa. Homem de verdade assume. Quem ama, banca. Relacionamento é parceria, quando na prática, o que se vê é uma aliança onde um doa tudo e o outro cobra tudo. E o homem solteiro percebe isso e diz não. Ele para de aceitar migalhas afetivas, para de se doar sem retorno, para de sustentar expectativas que não são dele. Ele começa a olhar para o dinheiro como energia e entende que entregar essa energia para uma estrutura desequilibrada é suicídio emocional e financeiro. E aí o jogo vira. Porque o homem solteiro, consciente e próspero não só vive melhor, ele vive livre. Ele sabe que prosperidade verdadeira não depende de casamento, mas de escolhas firmes, disciplina diária e inteligência emocional. Ele quebra a engrenagem justamente porque entendeu como ela funciona e decidiu não ser mais o combustível dela. Não se engane, irmão. O que muita gente chama de amor, parceria ou compromisso sério é, na prática, uma corrida desesperada pela sua assinatura no cartório, e não pela sua felicidade como homem. O que realmente querem não é a sua realização emocional, sua paz ou sua liberdade de escolha, mas sim o seu CPF preso num contrato que te transforma, legalmente, num pagador automático de contas, num responsável eterno, num homem domesticado por cláusulas, regras e expectativas que não têm nada a ver com amor e tudo a ver com controle. O papel é a chave que tira de você o direito de simplesmente sair quando a relação se torna insuportável, injusta ou abusiva. E esse é o verdadeiro jogo, transformar sua boa vontade em obrigação legal. E a armadilha é montada com um sorriso no rosto, com juras de amor, com promessas de eternidade, porque ninguém te pede a alma de forma direta, pedem sua assinatura e deixam que o resto seja destruído aos poucos. Um dia você está namorando, no outro está assinando o contrato de união estável, e quando acorda já é tarde. Metade do que construiu pode ser arrancado, sua liberdade de ir e vir está limitada por advogados, e qualquer deslize emocional vira prova contra você num tribunal. É cruel, é sutil, é real. O sistema quer você preso no papel porque sabe que um homem preso a um contrato emocional é mais fácil de controlar, de explorar, de calar. Felicidade para eles é discurso de venda. O que vale é a formalização da sua submissão. E a maioria dos homens só entende isso depois que perde casa, paz e anos de vida. O solteiro que desperta percebe que compromisso de verdade não precisa de cartório. Ele se constrói na presença, na verdade, no respeito mútuo e, principalmente, na liberdade de escolha diária. Ele não se vende por medo da solidão. Não se ilude com a ideia de que casamento traz segurança, porque já entendeu que a única segurança que existe está na sua capacidade de manter-se firme, lúcido e dono de si, mesmo quando todo o mundo grita que ele está errado. Então guarde isso. A sua assinatura no cartório vale mais para o sistema do que sua felicidade no dia a dia. E o homem que entendeu isso jamais entrega esse poder com facilidade. A realidade está ficando tão distorcida que em breve o simples ato de ser um homem livre, autêntico, que não se ajoelha diante das regras emocionais impostas pela sociedade moderna, será tratado como uma ameaça. E quem não aceitar entrar na gaiola vai começar a ser visto, não apenas como rebelde, mas como criminoso moral, um desajustado social que precisa ser corrigido, vigiado e punido. A gaiola hoje se vende como um relacionamento sério, compromisso afetivo, responsabilidade emocional. Mas por trás dessa fachada está a expectativa de que você abandone sua individualidade, sua força, sua racionalidade e sua liberdade. Tudo isso em troca de uma aprovação temporária que nunca dura. E quando você diz não, quando recusa o papel do provedor cego, do marido apagado, do pai distante que só serve para pagar conta, o sistema começa a te isolar. Primeiro, socialmente. Você é taxado de infantil, misógino, frio, um homem que não quer crescer. Depois, emocionalmente, mulheres começam a te excluir dos seus critérios de relacionamento sério. Não porque você não vale, mas porque você não é facilmente domesticável. E por fim, legalmente, surgem leis, políticas, decisões judiciais que vão aos poucos criminalizando sua liberdade. Pensão pós-namoro, divisão de bens sem casamento, acusações sem provas, restrições baseadas em narrativas emocionais. Isso já está acontecendo e vai se intensificar.
O homem que não entra na gaiola é perigoso demais porque ele mostra com sua vida que é possível ser pleno sem se sacrificar, que dá para viver sem se vender, que dá para amar sem se submeter. E o sistema odeia isso, porque sua existência revela a mentira que mantém milhões de homens presos em relações mortas, pagando o preço por decisões que nunca foram deles. Por isso, se prepare. Vão tentar te empurrar para dentro com culpa, medo e depois com coerção. E se você resistir, vão te atacar. Vão tentar te apagar com leis, com vergonha, com ameaças. Mas o homem que sabe quem é, que entende o valor da própria liberdade, que construiu sua vida com disciplina e consciência, não se dobra. Ele enfrenta o mundo de pé, com olhar firme e alma limpa, mesmo sabendo que cada passo fora da gaiola pode custar caro. Porque ele também sabe que o preço de viver preso é muito maior. É a morte lenta da sua essência. E isso, para um homem desperto, nunca será uma opção. O homem solteiro, independente e consciente do próprio valor, é um verdadeiro insulto ao feminismo estatal, porque ele não cumpre o papel de coadjuvante emocional, provedor automático ou culpado universal dentro da narrativa que esse sistema quer impor. Ele simplesmente existe fora da lógica da dependência, e isso destrói toda a base da engenharia social que transforma homens em culpados e mulheres em vítimas sistemáticas. O feminismo estatal não é sobre igualdade, é sobre controle, sobre redistribuir poder usando a máquina pública como ferramenta de chantagem emocional e jurídica. E o homem que vive fora disso, que não se ajoelha diante das regras, que não se sente obrigado a casar, a sustentar, a compensar séculos de história com a própria liberdade, é um problema sério. Ele não sente culpa, ele não baixa a cabeça, ele não se sente responsável pelas frustrações femininas. Ele vive, prospera, escolhe, filtra e mantém o poder. E isso é inaceitável para um sistema que só funciona quando o homem acredita que deve pagar eternamente por erros que nunca cometeu. Um homem livre é um homem que não se emociona com discursos prontos, que não se curva diante de lacração, que não cai em armadilhas de responsabilidade afetiva, usadas como código para submissão. Ele não se relaciona por carência nem por obrigação. Ele se relaciona porque quer, com quem vale a pena, e sai quando a energia se torna tóxica ou desequilibrada. E isso, para uma sociedade construída em cima da fragilidade emocional masculina, é um escândalo. Porque o solteiro independente mostra, com ações e postura, que não precisa entrar no jogo para ser completo. Ele não entra em debates vazios sobre masculinidade tóxica, não gasta tempo justificando sua liberdade, não tenta provar nada para ninguém. E quanto mais ele prospera, mais ele escancara a verdade. Que homem não nasce para servir, mas para liderar a própria vida com visão, coragem e critério. Por isso ele precisa ser apagado, silenciado, ridicularizado ou demonizado, porque sua simples existência coloca abaixo o teatro de poder que se esconde atrás do feminismo estatal. Ele é a prova viva de que o homem não deve nada a ninguém, e quando entende isso, não tem força no mundo que consiga colocá-lo de volta na coleira.